Você já sentiu que está no limite, que não aguenta mais um dia vivendo essa mesma história, que se nada mudar, você vai desistir? Você já olhou para o céu e disse: Deus, até quando? Até quando eu vou ter que aguentar isso? Até quando eu vou ter que esperar? Até quando essa dor vai durar? Quase todo coração cansado já fez essa oração. E hoje eu tenho uma palavra para você que vai mudar tudo. Deus confirmou. Amanhã algo vai acontecer que muda o rumo dessa história. Mas antes que você crie expectativas erradas, antes que você imagine o que vai acontecer, antes que você tente adivinhar como Deus vai agir, você precisa entender o que Deus chama de mudança, porque tem gente esperando volta e Deus está preparando libertação. Tem gente esperando reconciliação e Deus está mandando encerramento. Tem gente esperando a pessoa voltar e Deus está trazendo cura para você nunca mais precisar daquela pessoa. Se você ficar comigo até o final, você vai entender o que está prestes a acontecer na sua vida. Você vai descobrir por que esse tempo de espera foi tão longo, por que a dor foi tão intensa e por que amanhã tudo começa a fazer sentido. Algo está se movendo no invisível, algo que seus olhos ainda não viram, mas que seu espírito já sente. E se você está aqui agora, não é coincidência, é confirmação. Se essa palavra já tocou você, se inscreve no canal. Porque o que vem a seguir vai mexer com você ainda mais fundo. Deixa eu te contar uma verdade que vai soar estranha no começo. Quando Deus diz que algo vai mudar amanhã, Ele não está falando do seu calendário. Ele está falando do tempo dele. E no tempo de Deus, amanhã não é necessariamente daqui a 24 horas. Amanhã é, em breve, logo, no momento certo, quando tudo estiver alinhado. Mas aqui está o que você precisa entender. Se Deus colocou essa palavra no seu coração hoje, se você sentiu algo se mexer dentro de você quando leu esse título, é porque a mudança já começou, não lá fora, aqui dentro, não na situação, em você. Porque Deus não muda a sua história sem antes mudar você. Ele não transforma suas circunstâncias sem antes transformar seu coração. Ele não abre portas novas enquanto você ainda está preso às portas velhas. E tudo que você passou até agora não foi em vão. Cada lágrima, cada noite em claro, cada oração que pareceu não ser ouvida. Cada dia que você acordou sem forças, mas mesmo assim se levantou. Tudo isso estava te preparando, te moldando, te quebrando nas áreas certas para te reconstruir do jeito que Deus sempre quis. Sabe por que a espera foi tão longa? Porque Deus não estava só esperando a situação mudar. Ele estava esperando você amadurecer. Ele estava esperando você soltar o controle. Ele estava esperando você parar de tentar resolver tudo sozinho. Ele estava esperando você finalmente dizer: Senhor, eu não aguento mais, faz do teu jeito. E quando você chegou nesse ponto de rendição, quando você finalmente parou de lutar contra o processo, foi aí que Deus disse: agora sim, agora ele está pronto, e agora você está pronto. Pronto para receber o que Deus sempre quis te dar, mas que você não estava preparado para segurar. Pronto para ver o que Deus sempre quis te mostrar, mas que você estava cego demais para enxergar. Pronto para viver o que Deus sempre planejou, mas que você estava ocupado demais, tentando viver seus próprios planos. Amanhã não é sobre a pessoa voltar, é sobre você não precisar mais que ela volte. Amanhã não é sobre Deus te dar o que você pediu, é sobre você finalmente entender porque Ele não te deu. Amanhã não é sobre a situação mudar. É sobre você perceber que você já mudou tanto que a situação não importa mais. Amanhã algo vai cair. Alguma venda vai sair dos seus olhos. Alguma ilusão vai se desfazer. Algum peso vai ser tirado dos seus ombros e você vai ver tudo de uma forma completamente diferente.
Você vai olhar para trás e vai pensar: como eu não vi isso antes? Como eu não percebi que Deus estava me protegendo o tempo todo? Como eu não entendi que cada não era um sim disfarçado para algo maior? Amanhã, a história muda. Mas não do jeito que você imagina, do jeito que Deus planejou. Tem algo que Deus tem escondido de você. E não é maldade, é proteção. Porque se você tivesse visto antes, você não estaria pronto para lidar. Você teria desistido, teria se revoltado, teria questionado a bondade de Deus. Mas amanhã você vai ver. Você vai ver porque aquela pessoa saiu. Você vai ver porque aquela porta fechou. Você vai ver porque aquele relacionamento não deu certo. E você vai agradecer. Vai agradecer por cada não que doeu como facada, por cada silêncio que pareceu abandono, por cada oração que pareceu não ser ouvida. Porque Deus não estava te ignorando, Ele estava te poupando de ver o que você não estava pronto para enxergar, te poupando de saber o que iria te destruir. Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não te estribes no teu próprio entendimento, porque o que você entende é limitado, o que você vê é parcial, o que você sente é temporário. Mas o que Deus sabe é eterno. Ele vê o começo, o meio e o fim. Ele vê o que está por trás da máscara daquela pessoa. Ele vê as intenções escondidas. Ele vê o futuro que você não consegue enxergar. E quando ele fecha uma porta, não é para te punir. É para te proteger do que está do outro lado. Imagina assim, você está numa sala escura e tem uma porta na sua frente. Você quer abrir, mas Deus tranca. Você bate, chora, implora. Deus, abre essa porta, eu preciso passar. Mas Deus não abre. E você fica ali frustrado, confuso, achando que Deus não te ama. Mas do outro lado da porta tem um precipício, tem um abismo, tem algo que ia te destruir. E Deus sabia. Então Ele trancou a porta, não para te negar, mas para te salvar. Amanhã Ele vai acender a luz. E você vai ver o que estava do outro lado. Você vai ver o que Deus te poupou. E vai cair de joelhos agradecendo. Porque o que parecia rejeição era proteção. O que parecia abandono era livramento. O que parecia perda era ganho disfarçado. Você não perdeu nada. Você foi guardado, preservado, protegido de algo que seus olhos não viram, mas que o coração de Deus conhecia muito bem. Amanhã você vai ver e vai entender que Deus nunca te deixou. Ele só estava te protegendo do que você achava que precisava. Agora eu preciso te dizer algo que talvez você não queira ouvir, mas precisa. Amanhã, algo que você está segurando com toda a força vai cair das suas mãos. E você vai tentar segurar. Vai tentar pegar de volta. Mas Deus vai dizer: não, deixa cair, porque tem coisa que você não deveria estar carregando. Tem peso que não é seu. Tem pessoa que não é sua responsabilidade. Tem história que não é sua para consertar. E você está segurando tudo isso achando que se soltar, vai perder. Mas a verdade é o contrário. Se você não soltar, você vai se perder. Você sabe o que é isso que você está segurando? É aquela esperança que virou obsessão. É aquela pessoa que virou idolatria. É aquele relacionamento que virou prisão. É aquela dor que virou identidade. E Deus está dizendo: filho, solta isso. Isso não é teu. Mas você tem medo. Medo de soltar e ficar vazio. Medo de soltar e nunca mais encontrar. Medo de soltar e se arrepender. E Deus entende seu medo. Mas Ele não vai deixar você segurar o que está te destruindo só porque você tem medo de ficar sem. Lucas 9:24 diz: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Salvar a vida aqui não é sobre sobreviver.
É sobre segurar, segurar o que deveria soltar, segurar o controle, segurar a pessoa, segurar a dor. E quando você segura o que deveria soltar, você perde. Perde a paz, perde a alegria, perde a si mesmo. Mas quando você solta, quando você deixa cair, quando você entrega nas mãos de Deus, aí você salva. Salva sua sanidade, salva seu propósito, salva seu futuro. Pensa numa criança segurando um brinquedo quebrado. Ela não quer largar. Mesmo sangrando a mão nos cacos, mesmo machucando, ela segura, porque é o único brinquedo que ela conhece, e o pai tenta tirar, não para deixar ela sem nada, mas para dar algo melhor, algo novo, algo que não vai machucá-la. Mas a criança não entende. Ela só vê que o pai está tirando o que ela ama. Ela não vê que o pai está segurando um presente novo nas costas. Você é essa criança e Deus é o pai. Ele está tirando de você o que está te machucando. E você está lutando, chorando, segurando com todas as forças. Mas amanhã você não vai ter mais forças para segurar e vai cair. E quando cair, você vai chorar, vai doer, vai parecer que você perdeu tudo. Mas quando as lágrimas secarem, quando você levantar a cabeça, você vai ver o que Deus estava segurando o tempo todo. O presente, a bênção, o novo. Amanhã você vai soltar. Não porque você quer, mas porque Deus vai te ensinar que segurar o errado impede você de receber o certo. E às vezes, a maior bênção de Deus é Ele tirar de você o que você mais se apega, porque só assim você tem espaço para receber o que Ele preparou. Se você sentiu que Deus está falando com você agora, se essa palavra tocou em algo que você está segurando e precisa soltar, escreve aqui nos comentários: eu solto e confio. Apenas isso, porque às vezes a cura começa quando você declara em voz alta o que seu coração já sabe que precisa fazer. Você está cansado de procurar, cansado de tentar entender, cansado de buscar respostas que não vêm, cansado de correr atrás de quem não te valoriza? Amanhã você vai parar. Não porque desistiu, mas porque finalmente entendeu. Você não precisa procurar o que já foi prometido. Você não precisa correr atrás do que Deus já disse que é seu. Você não precisa forçar o que foi destinado, porque o que é seu vem. Não quando você força, mas quando você para. Tem gente tão ocupada procurando que não percebe que Deus já colocou a resposta bem na frente. Tem gente tão desesperada correndo que passa direto pelo que estava esperando. Tem gente tão focada no que perdeu que não vê o que está chegando. E Deus está dizendo: para, respira, olha, porque enquanto você está olhando para trás, eu estou preparando o que vem pela frente. Isaías 43, 18, 19 diz: não se lembrem das coisas passadas, nem considerem as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não o percebem? Coisa nova, não a mesma coisa de novo, não a pessoa voltando, não o relacionamento ressuscitando, não o passado se repetindo. Coisa nova, algo que você nunca viu, algo que você nunca imaginou, algo que você nunca pediu porque nem sabia que era possível. Mas você não vai perceber se continuar olhando para trás. Você não vai ver o novo se ainda está preso no velho. Você não vai encontrar se não parar de procurar no lugar errado. Amanhã, algo vai acontecer que vai fazer você parar. Talvez seja uma revelação. Talvez seja uma decepção final que vai te libertar. Talvez seja uma palavra que vai cair no seu espírito como uma bomba. Talvez seja um encontro inesperado. Talvez seja um silêncio tão profundo que finalmente você vai ouvir a voz de Deus. Mas seja o que for, você vai parar de procurar. E quando você parar, é aí que você vai encontrar. Não a pessoa, não o relacionamento, mas a si mesmo. A paz que você perdeu correndo atrás de quem não te queria.
a alegria que você trocou por migalhas de atenção, o propósito que você abandonou para viver o sonho de outra pessoa. Pensa numa pessoa procurando os óculos, procurando em todo lugar, desesperada, virando a casa de cabeça para baixo. E os óculos estão na cabeça dela o tempo todo. Ela só não percebe porque está ocupada demais procurando. Você é assim, procurando felicidade em quem te faz chorar. Procurando paz em quem te tira o sono. Procurando amor em quem só te dá ansiedade. E Deus está dizendo, filho, para de procurar lá fora. Olha aqui dentro. Olha o que eu já coloquei em você. Olha a força que você já tem. Olha a cura que já começou. Olha o novo que já está brotando. Amanhã você vai parar. E quando você parar, você vai perceber que o que você estava procurando já estava sendo preparado por Deus. Você só não via porque estava correndo rápido demais. O que é seu não vai fugir. O que é de Deus não precisa ser forçado. O que é promessa não precisa de ansiedade, só precisa de fé e descanso e confiança de que Deus nunca falha. Você já se perguntou, por que foi tão difícil? Por que doeu tanto? Por que demorou tanto tempo? Por que Deus não respondeu quando você mais precisava? Amanhã você vai entender. E a resposta não vai ser simples, não vai ser porque Deus quis te ensinar uma lição. Vai ser mais profundo que isso. Vai ser porque você precisava quebrar para poder ser reconstruído do jeito certo. Porque tinha coisa dentro de você que só a dor conseguiria revelar. Tinha orgulho disfarçado de autoconfiança. Tinha medo disfarçado de prudência. Tinha apego disfarçado de amor. Tinha controle disfarçado de sabedoria. E Deus precisava tirar tudo isso, não para te destruir, mas para te reconstruir. Jeremias 18:4 conta a história do oleiro e do vaso. O vaso se estragou na mão do oleiro. E o que o oleiro fez? Ele não jogou fora, ele refez. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazê-lo. Você é o vaso, e Deus é o oleiro. Você se estragou, quebrou, rachado por dentro, e Deus não te jogou fora. Ele te refez, mas para refazer, ele precisou desfazer primeiro. Precisou quebrar o que estava errado, precisou amolecer o que estava duro, precisou moldar de novo, do zero. E isso dói, dói muito, dói sentir Deus quebrando o que você construiu. Dói ver Ele tirando o que você achava que precisava, dói perceber que você estava errado o tempo todo, mas sem essa dor não tem transformação, sem essa quebra não tem reconstrução. Sem esse processo, você continua sendo o mesmo vaso rachado, vazando tudo que Deus tenta colocar dentro de você. Amanhã, você vai olhar para trás e vai ver que cada quebra tinha um propósito. Cada pessoa que saiu estava ocupando o espaço de quem deveria entrar. Cada porta que fechou estava te impedindo de entrar na porta certa. Cada não que você ouviu estava te protegendo de um sim que ia te destruir. Você vai perceber que Deus nunca te abandonou. Ele só estava trabalhando, moldando, ajustando, preparando. E enquanto Ele trabalhava em você, você achava que Ele tinha te esquecido. Mas o oleiro nunca esquece o vaso. Ele só está concentrado, focado, trabalhando cada detalhe com cuidado. Porque o que Ele está fazendo não pode ser apressado. Não pode ser forçado. Tem que ser no tempo certo, com a pressão certa, com o calor certo, para quando ficar pronto, não quebrar de novo. Amanhã, quando você olhar no espelho, você não vai reconhecer quem você era. Você vai ver alguém mais forte, mais maduro, mais curado, mais consciente, mais livre, e você vai perceber, valeu a pena, cada lágrima, cada noite de dor, cada momento em que você pensou em desistir, mas não desistiu, valeu a pena. Porque você não é mais aquela pessoa que aceitava qualquer coisa,
Você não é mais aquela pessoa que se contentava com migalhas. Você não é mais aquela pessoa que colocava gente no lugar de Deus. Você foi transformado e agora você está pronto para o que Deus preparou. Tinha que ser assim, tinha que doer, tinha que demorar, porque o que Deus está te dando não é para qualquer versão de você. É para essa versão, a versão curada, a versão madura, a versão que passou pelo fogo e não queimou, que passou pela água e não se afogou. Essa versão está pronta e amanhã você vai perceber isso. Agora fecha os olhos comigo por um instante e vem comigo para o futuro. Daqui a alguns meses, talvez um ano, talvez 2, você está em outro lugar, não só fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Você acordou hoje e percebeu algo estranho. Você não pensou naquela pessoa ao acordar. Você não checou o celular ansioso para ver se ela te procurou. Você não sentiu aquele aperto no peito, aquele vazio, aquela saudade que dói. Nada disso. Você acordou em paz. E aí você lembrou. Lembrou de como era antes. Lembrou das noites que você chorou. Lembrou dos dias que você implorou a Deus para trazer aquela pessoa de volta. Lembrou de como você achava que não ia sobreviver sem ela. E você sorri, não um sorriso de dor, mas de gratidão, porque você sobreviveu. Mais que isso, você floresceu. Você olha para o espelho e não reconhece quem você era. Você vê alguém mais leve, mais inteiro, mais você. Você não está mais se moldando para ser amado. Você não está mais se anulando para ser aceito. Você não está mais mendigando a atenção de quem não te valoriza. Você simplesmente é e está em paz com isso. E quando você pensa naquela pessoa agora, não dói mais. Você não sente raiva, não sente mágoa, não sente saudade. Você sente gratidão. Gratidão por ela ter saído. Porque se ela tivesse ficado, você não teria se encontrado. Você não teria descoberto sua força. Você não teria aprendido a se bastar em Deus. E então, algo acontece. Você conhece alguém e é diferente. Completamente diferente. Não tem drama, não tem ansiedade, não tem jogo emocional. Tem clareza, tem respeito, tem reciprocidade, tem paz. E você percebe pela primeira vez na vida o que é amar sem se perder, o que é se entregar sem se anular, o que é construir junto sem se destruir. E você olha para o céu e diz: Deus, obrigado. Obrigado por não me dar o que eu pedia. Obrigado por fechar as portas que eu queria abrir. Obrigado por me tirar de onde eu achava que deveria estar. Porque agora eu entendo. Você não estava me negando amor. Você estava me preparando para o amor verdadeiro. Você não estava me rejeitando. Você estava me redirecionando. Você não estava me punindo. Você estava me protegendo. E agora, finalmente, eu vejo. Eu vejo que cada não seu foi um sim disfarçado. Cada porta fechada foi um caminho aberto. Cada pessoa que saiu foi espaço para quem deveria entrar. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Não só as coisas boas, mas também as ruins, também as dolorosas, também as que pareciam injustas. Todas cooperam, todas trabalham juntas para te levar para o lugar que Deus sempre planejou. E quando você chegar lá, quando você estiver vivendo a história que Deus escreveu para você, você vai olhar para trás e vai agradecer por cada lágrima que te limpou, por cada dor que te transformou, por cada perda que te libertou, porque você vai perceber que nunca foi sobre ter aquela pessoa. Sempre foi sobre se tornar quem você realmente é. E essa pessoa, você ainda não é completamente. Mas amanhã você vai dar mais um passo. Amanhã algo vai acontecer que vai te aproximar dessa versão. E um dia você vai chegar.
e vai ser mais lindo do que você jamais imaginou. Agora eu preciso falar direto com você, não com a versão de você que está tentando ser forte, mas com a versão que está cansada, exausta, quase desistindo. Você que chegou até aqui porque ainda tem um fio de esperança, um último suspiro de fé, uma última pergunta para Deus: vai melhorar? Eu vim te dizer sim, vai melhorar. Não do jeito que você imagina, mas do jeito que você precisa. Deus não esqueceu de você. Ele nunca esquece. Mesmo quando parece que Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Mesmo quando parece que nada muda, tudo está se alinhando. Mesmo quando parece que você perdeu, você está ganhando. Ganhando maturidade, ganhando força, ganhando clareza, ganhando liberdade. E amanhã é só o começo. Amanhã não é o dia em que tudo se resolve, mas é o dia em que algo começa a se mover, algo que você vai sentir, talvez não veja ainda, mas vai sentir uma paz diferente, uma certeza que não tinha antes. Uma força que você pensou que tinha acabado, porque Deus está te renovando, está te restaurando, está virando a página da sua história. E o próximo capítulo vai ser o melhor. Não porque vai ser fácil, mas porque você vai estar pronto. Pronto para receber, pronto para viver, pronto para ser quem Deus sempre soube que você poderia ser. Agora, respira fundo comigo. Vamos orar. E não importa onde você está, se está sozinho no quarto, se está no trânsito, se está escondido no banheiro chorando. Deus está aqui e Ele quer falar com você. Pai, eu venho diante de Ti hoje com um coração pesado, cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de não entender. Senhor, eu tentei ser forte, tentei ter fé, tentei confiar, mas tem dias que eu não aguento mais. Tem dias que eu só quero que algo mude, que algo aconteça, que eu veja um sinal claro de que tudo vai melhorar. E hoje, através dessa palavra, eu sinto que Tu estás dizendo: filho, eu ouvi você, eu vi cada lágrima, eu senti cada dor, eu contei cada noite sem sono, e eu não te esqueci, eu nunca te esqueci. Perdoa-me, Pai, por duvidar, por questionar Tua bondade quando as coisas não saíam do meu jeito, por achar que Tu me abandonou quando Tu só estavas me moldando. Hoje eu entrego tudo de novo. Essa pessoa, essa situação, essa dor, essa história, eu entrego. E eu declaro que confio em Ti. Não porque eu entendo, mas porque eu sei quem Tu és. Tu és fiel, Tu és bom, Tu és amor. E tudo que vem de Ti é perfeito, mesmo quando eu não vejo. Senhor, eu peço, prepara meu coração para o que vem, para o novo, para o diferente, para o melhor. E enquanto prepara, cura o que ainda dói. Cura a ferida que eu finjo que não existe. Cura o apego que eu chamo de amor. Cura o medo que me impede de soltar. Ensina-me a descansar no Teu tempo, a confiar no Teu processo, a acreditar que o que é meu vai chegar e o que não é, nunca foi. Eu declaro que amanhã algo vai mudar. Não porque eu forço, mas porque Tu prometeste. Eu declaro que eu não vou desistir, não vou me render ao desespero, não vou voltar para o que Tu me tirou. Eu vou para frente, com fé, com esperança, com a certeza de que o melhor ainda está por vir. Obrigado, Pai, por cada não, por cada porta fechada, por cada pessoa que saiu, porque agora eu entendo. Tu estavas me protegendo, me preparando, me levando para o lugar certo, com a pessoa certa, no tempo certo. E eu confio de todo o meu coração. Em nome de Jesus, amém. Respira fundo agora. Sente essa paz, essa leveza. Isso é Deus dizendo: eu estou aqui e eu cuido de você. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você não precisa entender tudo agora, você só precisa confiar, um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma escolha de cada vez, e amanhã
Amanhã vai ser diferente, não porque a situação vai mudar da noite para o dia, mas porque você vai acordar com uma força nova, com uma clareza nova, com uma fé renovada. Isso ninguém pode tirar de você. A história não acabou, ela só está virando a página, e o que vem vai valer cada lágrima que você chorou. Acredita nisso, porque Deus nunca falha, e o que Ele prometeu, Ele cumpre. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu que Deus falou com você através dessas palavras, eu quero te pedir algo. Se essas mensagens têm trazido cura, esperança, clareza para o seu coração, você pode nos ajudar a continuar levando essa palavra para mais pessoas. Se você puder contribuir com qualquer valor, fazendo um valeu demais, vai fazer toda a diferença. Essa palavra chegou na hora certa e eu quero que outras pessoas também recebam isso. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você, que Ele cure cada ferida. Fique em paz.